2h27 e agora vamos ao Rio de Janeiro. Falando em violência, né, Rodrigo Viga? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Como é que você tá? Tudo bem, Denise? Por aqui tudo bem, Viga. E aí? Aqui já deu sol, o tempo tá fechando. Como dizem os espanhóis, eu tô na porta aqui do BNDES, se eu virar pro outro lado, tem a Petrobras. Agora é outono, né? Vem aguaceiro aí, viu, Denise? No outono tá bom já, né? Pois é, mas eu tô num suador aqui, Denise, que aquela gotinha que nasce no pescoço e vai em direção ao infinito, viu, Denise? Tá difícil, tá complicado aqui no Rio de Janeiro, mas tem uma brisa aí, você vê que meu cabelo já está esvoaçante, né, Denise? Já tá todo subindo. solto, revolto. Tá rebelde. Parece o pequeno Bin Laden, aos 8 anos de idade. Denise, lembra da matemática que ninguém fechava? São 800 milhões que o Rio de Janeiro precisa na intervenção, são 3 bilhões e 100, são 1 bilhão e 500 milhões. Agora veio uma palavra de ordem, sabe de quem, Denise? Do comandante-geral do Exército Brasileiro, que é nosso ouvinte, seu ouvinte, meu ouvinte, e mandou um abraço para a turma da Jovem Pan, viu, Denise? O general Eduardo Vilas Boas, que é o bambambam, manda-chuva do Exército Brasileiro. Ele falou o seguinte, que o orçamento que a intervenção federal aqui do Rio de Janeiro precisa é da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais, que esse montante está sendo levado ao governo, a ministros, Sérgio Etchegoin, também o ministro Raul Jungmann e a equipe econômica, para ver se conseguem liberar esses 1 bilhão e 500 milhões de reais. O comandante-geral do Exército participou de um evento aqui no BNDES sobre a visão do Brasil rumo a 2035. Tá longe, né, Denise? Tá difícil de pensar amanhã, imagina 2035. Perder de vista, né, Viga? O estudo aqui do Paulo Rabelo de Castro, presidente do BNDES e da turma dele, aponta que se o Brasil crescer em média até 2035 3,2%, seremos em 2035, que é hoje Grécia e Portugal, que estão longe de ser as principais referências da Europa, né, Denise? Mas tudo bem. O general Eduardo Vilas Boas, ele afirmou que não se deve criar expectativas com relação à intervenção federal no Rio de Janeiro. Disse que o Rio de Janeiro chegou onde chegou por conta do descaso ao longo de décadas e mais décadas, e afirmou que a resposta para essa intervenção vai acontecer no prazo um pouco mais longo, ao longo do tempo. Ele manifestou até, inclusive, Denise, uma certa preocupação com o atingimento de metas e objetivos que estão sendo traçados pelos seus companheiros de farda, generais que passaram a tomar conta da segurança pública do Rio de Janeiro. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Eu estou otimista e preocupado, confesso que muito preocupado, né, pela incerteza de que nós vamos realmente atingir todos os objetivos. Mas a nossa determinação é, ao sair, deixar como legado uma mudança nas estruturas, de forma que elas tenham condições de depois, por si só, fazendo essa... Mas e o que é isso? De onde vem a sua preocupação, o general, só para entender? Desculpa, mas essa mudança de estrutura seria o quê? Vocês deixarem... Olha, isso envolve a parte da todo o sistema de segurança pública, envolve o sistema prisional, né? Algo que nos preocupa, que é chave. A nossa lei de execução penal, ela tem que se adequar Então, o general, o comandante-geral do Exército, Eduardo Vilas Boas, que é mais um a falar na mudança na lei de execuções penais, como dizia agora há pouco o Tiago aos nossos ouvintes e aos nossos internautas, Denise. O fato é que esses números vão ser apresentados, esse 1,5 bilhão de reais, para começar a arrumar a casa. Esses números vão ser apresentados ao ministro da Secretaria da Presidência da República, lá, o Sérgio Etchegoin, e também ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Eles vão, junto com o general interventor Walter Braga Neto, levar essas cifras, esse montante, ao ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que são osso duro de roer na liberação de recursos, né, Denise?
Eles trabalham com uma situação muito complicada, né, Viga? Tem a meta a cumprir, agora eles só na desoneração da folha, que nós tratamos há pouco com o Zé Maria, que ele acha que não passa. Então eles vão ter que se virar para arranjar dinheiro de alguma forma, já que eles apostaram tudo na intervenção, abriram mão, inclusive, das discussões em torno da reforma da Previdência, e agora é mostrar resultado. Agora chama atenção o Exército falar em sair da comunidade vitrine, né, que foi a Vila Kennedy, quando a gente vê que não houve mudança alguma, né? Eu conversei agora há pouco, inclusive, com um garçom que estava nesse evento, Denise, ele pediu para não ser identificado. Ele disse o seguinte, a maioria dos policiais que vão lá na Vila Kennedy não resolvem o problema, fazem parte aí de um suposto esquema de corrupção. Agora, ele disse que a turma lá da Vila Kennedy respeita não só os moradores, mas também o próprio tráfico de drogas, a presença dos militares. Eles vão sair nas próximas semanas da Vila Kennedy, depois de uma longa intervenção desde o dia 12 desse mês de março, mas não resolveram o problema, né? Não conseguiram cortar o mal pela raiz, Denise. O que vai acontecer? Eles vão sair nas próximas semanas da Vila Kennedy. Você tem alguma dúvida que os tiroteios vão voltar, Denise? Que as barricadas vão ser recolocadas nos principais acessos à comunidade? O medo vai voltar a imperar na Vila Kennedy? Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. O general Eduardo Vilas Boas também falou sobre a morte da Marielle, e ele ecoou algo que eu já venho percebendo há algum tempo, você deve ter percebido também, Denise, que é a polarização ideológica em torno da morte da vereadora e do motorista dela, o Anderson Gomes. Aqueles que são de um partido têm uma posição, aqueles que são ou de direita ou de esquerda têm uma outra posição, enfim, aumentou, recrudesceu o conflito entre essa polarização de direita e de esquerda. O presidente do BNDES, o Paulo Rabelo de Castro, disse que na semana que vem, Denise, essa é uma informação importante para os estados pedintes, vai firmar um convênio com a intervenção federal aqui do Rio de Janeiro. Qual vai ser o papel do BNDES? Produzir estatísticas sobre essa intervenção aqui no Rio de Janeiro, mais do que isso, criar uma espécie de parâmetro, tá, Denise, para futuras contratações, futuros pedidos de empréstimos dos estados, ou seja, um carro com uma determinada especificação, uma viatura com determinada característica, um colete à prova de bala, uma arma de fogo. Tudo isso vai ser especificado pelo BNDES, tendo como base, como parâmetro Rio de Janeiro, e os estados que aqui vierem depois, atrás do Rio de Janeiro, pedir dinheiro, já vão ter o processo um pouco mais rápido, um pouco mais agilizado. Ainda sobre a Marielle, depoimentos nesta terça-feira na divisão de homicídios para se tentar chegar aos autores do crime, principalmente a motivação dos dois assassinatos. Tempo passa, o tempo voa, Denise. Daqui a pouco já tem uma semana dessa execução trágica, Denise. E por enquanto não teve muito avanço nas investigações. Tem as imagens, tem placa do carro, carro clonado, a gente não tem nada de muito concreto e tem esse uso político de fato. Teria uso político, acho que quase inevitavelmente, já que ela era vereadora, que ela tinha posições políticas muito claras. Agora, isso não justifica essa briga absurda que a gente tem visto pelas redes sociais. A pessoa morreu, foi assassinada, isso foi um desafio para a intervenção, foi um recado muito claro de que eles não estão nem aí, é aquela velha história da certeza de impunidade, e esse é um problema do Brasil, independentemente do caráter político, não é, Viga? Concordo com você em gênero, número e grau. Politizar a morte de uma pessoa, por acaso ela era vereadora, mas não por acaso, ela estava no exercício de suas funções. Então, a gente não pode tratar isso com naturalidade. E não é dizer que a morte de uma vereadora é mais importante do que a morte de um policial, de qualquer outra pessoa, Brasil afora. Não, não é isso. Nada disso. O que ele está dizendo é o seguinte: ela foi eleita por 46, quase 50 mil pessoas. Estava ali defendendo posições e ideias dessas 50 mil pessoas aproximadamente. E quando tem a vida ceifada no exercício de suas funções, é um ataque à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Imagina, né, Denise, transformar o Rio de Janeiro numa Colômbia, em narcos. Já está muito perto disso. Não queremos que chegue nesse destino. Só para fechar, Denise, de verdade, o ponto cego utilizado pelos executores da Marielle e do Anderson Gomes dificulta as investigações, porque durante os 4 quilômetros de câmeras filmando a perseguição, não se tem uma câmera perto ou próximo ao local da execução. Ou seja, foi tudo planejado, foi tudo pensado, por isso que acham por aqui, minha cara Denise e ouvinte da Jovem Pan, que foi crime cometido por profissional. Pelo tipo de tiro, pelo tipo de execução, pela perseguição, pela desova dos carros, e por isso muito se fala na possibilidade de o crime ter sido cometido ou por policiais ou por milicianos aqui do Rio de Janeiro, Denise.